No vídeo de hoje viemos trazer uma comparação entre os 4 últimos projetores lançados pela marca Blitzwolf que nós testamos aqui no canal. Eles são o V4, V5 Max, V6 e V7. E eu resolvi trazer esse vídeo porque mesmo algum deles tendo preços parecidos e serem da mesma fabricante, eu consegui perceber algumas diferenças bem significativas entre eles. Então eu fiz esses testes com os 4 ligados lado a lado, que é o melhor modo que a gente consegue perceber o que muda de um para o outro. Inclusive nessas imagens que eu estou mostrando para vocês, por exemplo, talvez já consigam perceber que tem sim algumas diferenças e até talvez já consigam escolher um deles que vocês acharam melhor ou pior que os demais. Mas é importante ver até o final, porque dependendo da situação, a sua preferência pode acabar mudando com o decorrer do vídeo. Antes de continuar o vídeo, só queria pedir o apoio de vocês com um like e o seu comentário, porque essa interação de vocês aqui com o vídeo ajuda demais no fortalecimento do canal, fazendo com que a gente consiga trazer mais vídeos como esse. Também queria lembrar que na descrição vão estar o link de compra de todos esses modelos que eu citei no vídeo, caso fique interessado em algum deles. Mas vamos agora para o que interessa, que é mostrar os projetores. Podemos começar falando rapidamente sobre o design de cada um deles. Na minha opinião, quem se destaca nesse aspecto são os modelos V4 e V7, pelo seu visual, mas também por aparentarem usar materiais de melhor qualidade nas suas construções. O V4 traz um recurso bem comum. Quando a gente desliga o projetor, ele desliza automaticamente uma tampa para proteger a lente do projetor. E dos vários projetores que a gente já testou aqui no canal, esse foi o único modelo que trouxe algo assim. Já o V7 ele tem um visual bem diferente, num estilo meio retrô, e tem inclusive uma telinha de informações aqui na frente que eu achei bem legal e também é algo bem difícil de encontrarmos nos concorrentes. Embora aqui vale acrescentar que eu acho que essa telinha poderia ter sido melhor aproveitado, se a gente pudesse personalizar as informações que ele mostra pra gente. Já os outros eu não diria que são feios, ou que eu gostei menos do design deles, mas é que eles lembram bastante que a gente já está mais acostumado a ver na grande maioria dos projetores, sem trazer nenhuma grande novidade. Todos eles vêm acompanhados com controles remotos. O do V7 já é mais moderno e completo, trazendo inclusive botões para apps como Netflix, YouTube e Prime Video. Já os outros 3 usam controles mais simples, mas que já atendem bem ali na hora de fazermos os principais comandos no sistema. As conexões de cada projetor são diferentes. Eu estou passando para vocês agora essa tabela que mostra certinho quais dispositivos conseguimos conectar em cada um deles. Lembrando que todos eles já trazem as entradas mais comuns, que são HDMI, USB, AV e P2 para o áudio. Na parte de baixo, todos eles têm conexão para suporte, caso você queira pendurá-los no teto. Falando agora sobre o que eu considero ser mais importante, que é a qualidade de imagem, a gente vai conseguir perceber que existem pontos que um modelo se destaca, mas que, como eu comentei anteriormente, se a gente for analisar um outro ponto, pode ser que o resultado já mude bastante. Começando pelas cores, quem chamou mais a atenção nesse aspecto foi o Blitzwolf V7, porque ele conseguia entregar cores que eram bem vivas, o que destacava os conteúdos dos filmes e das séries que eu assisti nele. Talvez uma desvantagem é que, como o V7 tentava entregar cores muito intensas, em alguns momentos ele podia saturar demais alguns tons, deixando o rosto de alguns personagens muito vermelhos, por exemplo. O V4, por outro lado, tentava ser uma alternativa para aquelas pessoas que gostam de cores mais suaves ou que puxem um pouco mais para os tons quentes, como se tivesse um leve filtro amarelado nas cores. Enquanto isso, o V5 Max para mim ficou uma opção meio termo entre os dois, porque tem mais cores que o V4, mas não chega a saturar tanto quanto o V7. Já o V6 foi quem mais distorceu as cores, porque ele tinha uma certa tendência a puxar para tons mais esverdeados. Pro meu gosto pessoal, eu acabei preferindo mais as cores que o V5 e o V7 estavam entregando. Em relação ao brilho, quem se destacou novamente foi o V7, porque o brilho dele era visivelmente mais potente, e isso pode ser uma grande vantagem quando você for assistir a uma imagem do projetor num ambiente que tem um pouco mais de iluminação. Nessa imagem, com todas as luzes do ambiente aqui acesos, que seria um cenário bem extremo para usar um projetor, dá para reparar como a imagem dele consegue contornar um pouquinho melhor a iluminação do ambiente, embora aqui nenhum deles seja indicado para esse tipo de situação com muita luz. Os outros 3 projetores tinham um nível de brilho relativamente parecido entre eles, e eram suficientes para assistir num ambiente com luz mais controlada. Entre eles aqui, o V4 parecia ter um pouquinho mais de brilho. Sobre o nível de preto, eu acho que os 4 modelos conseguiram entregar um resultado relativamente bom. Se eu fosse para ser muito rigoroso, até poderia dizer que o V6 parecia entregar um preto um pouquinho mais profundo. Mas na prática, em cenas escuras, eu não achei que esse nível de preto foi o suficiente para destacar ele em relação aos demais. Sobre o foco, mais uma vez tivemos um resultado equilibrado nessa comparação. Todos eles têm um foco muito bom na área central, mas acabam desfocando um pouco ali nas bordas. Mas como a ideia do vídeo aqui é comparar, olhando com mais atenção eu consegui perceber que quem desfocava menos nas extremidades da tela
era o Blitzwolf V7. Então mais um ponto positivo para ele, já quem parecia ter um pouco mais de dificuldade de entregar um melhor foco era o V6. Sobre o foco, vale acrescentar ainda que V4, V5 Max e V7 são mais modernos porque trazem recurso de alto foco. Quando você ligar ou movimentar o projetor, eles já conseguem fazer o ajuste sozinho para você. Já no V6 esse ajuste é manual, então a gente precisa ficar girando aqui em cima até encontrar o melhor foco. Sobre a fluidez das imagens, eu acho que dá para dizer que essa é a maior dificuldade para o V7, porque em momentos que exigiam mais, como em cenas que tinham movimentos de câmera mais horizontais, chegava até a ser meio fácil de perceber alguns certos engasgos que ele tinha. O sistema operacional que a gente encontra nesses projetores também é diferente. O mais básico é o V4, que tem um sistema mais simples, onde você precisa conectar algum dispositivo externo ou usar o espelhamento de tela do seu celular. Já o V5 Max e o V7 vêm com uma versão mais básica do Android, então nós conseguimos baixar vários aplicativos como o YouTube diretamente neles. Mas por ser um Android mais simples, que não é otimizado para TVs e projetores, alguns aplicativos podem não funcionar tão bem neles. No V6 nós temos um sistema Linux, que o seu diferencial é ser o único modelo dessa comparação com o aplicativo oficial do Netflix, o mesmo que a gente encontra em TVs, o que garante uma maior facilidade para navegar dentro do catálogo do serviço de streaming, como também uma maior qualidade de imagem nos conteúdos desse aplicativo. Sobre o sistema de resfriamento, nenhum dos projetores esquentou muito, mesmo depois de horas seguidas de uso. O modelo que mostrou o melhor resultado quanto a isso foi o V7, porque ele esquentou um pouquinho a menos que os demais e fez menos ruído das ventoinhas quando ele estava ligado. Sobre a qualidade de som, o destaque ficou para o V6 e para o V7, que tinha um som mais alto e de melhor qualidade. A diferença principal é que o som do V6 dava mais destaque para os graves, enquanto o V7 destacava mais as vozes e os agudos. Então a percepção de qual deles estava melhor dependia muito do conteúdo que a gente assistia. Um vídeo do YouTube como esse que vocês estão assistindo agora provavelmente ficaria melhor no V7, enquanto no V6 muitas vezes as músicas se saíram melhor. Antes de partir para as conclusões, eu só queria aproveitar e pedir o seu comentário aqui no vídeo, falando qual desses 4 projetores você mais gostou e por que mais gostou. E se tiver algum deles aí na sua casa, não deixe de comentar suas impressões sobre ele, porque isso agrega demais aqui ao vídeo. Lembrando que o link para comprar todos esses projetores vai estar na descrição. Se for comprar algum deles e puder usar os nossos links, isso ajuda muito a gente a trazer cada vez mais esse tipo de projetor para o canal. Sobre a comparação, depois de ter testado os 4 projetores, deu para reparar que nós temos sim algumas diferenças importantes entre os modelos. Essas diferenças podem te fazer escolher entre um ou outro modelo, a depender do seu gosto pessoal e do que você prioriza na hora da compra. Se você gosta de imagens bem coloridas e prioriza o bom foco, talvez a melhor opção seria o Blitzwolf V7. Agora, se você não gosta dessas imagens mais saturadas, o V4 conseguia entregar cores mais suaves e que puxavam para tons mais quentes, como os tons mais amarelados. Outra opção é o V5 Max, que acaba sendo um meio termo entre os outros dois, e hoje é uma das melhores opções de compra na sua faixa de preço. Já o V6, por fim, eu acredito que é uma opção mais indicada para quem quer um projetor que seja mais completo, com um sistema que já venha com Netflix, um som de boa qualidade. Mas nesse caso você só precisa estar ciente que ele distorce um pouco as cores, puxando para tons mais esverdeados. Enfim, todos eles são bons projetores, mas cada um com a sua proposta, pontos fortes e fracos. Espero que com esse vídeo eu tenha conseguido te ajudar na melhor escolha. Se gostou desse vídeo, eu agradeceria muitíssimo se pudesse deixar o like e o comentário. E se quiserem assistir mais vídeos desse tipo, comparando vários projetores lado a lado, não esqueçam de confirmar se já são inscritos aqui no canal para não estar perdendo os próximos conteúdos. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e até a próxima!